Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. Nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Aparição a Maria Madalena, que segue narrada nos evangelhos de Marcos e João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos, capítulo 16, versículo de 9 a 13. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a dois deles enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre a aparição a Maria Madalena. Agora vamos à narrativa do Evangelho de João sobre a mesma passagem. João capítulo 20, versículo de 11 a 18. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu senhor, e não sei onde puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tirastes, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que lhe tinha falado. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre a aparição a Maria Madalena. Agora vamos fazer uma breve reflexão sobre a mensagem do Evangelho, né? O que os Evangelhos estão nos ensinando no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. E também, se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então é importante situar que nós estamos, nesse momento, na quarta e última etapa do nosso estudo sobre os quatro evangelhos. Para você que está chegando agora, nós dividimos esse estudo em quatro grandes etapas. A primeira etapa tratava sobre o anúncio, o nascimento e a infância de Jesus. A segunda etapa, do princípio da missão. A terceira etapa, ela estava dividida em 3 fases: ministério de Jesus na Galiléia,
ministério de Jesus na Judéia e o ministério de Jesus em Jerusalém. E agora nós estamos encerrando a terceira fase da quarta etapa. A primeira fase foi a paixão de Cristo, a segunda fase foi a prisão, o julgamento e a crucificação, né, e morte de Jesus. E agora, na terceira fase, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus. Bem, e também é importante lembrar que o objetivo do nosso estudo é fazer uma comparação numa mesma passagem, como narrou cada um dos evangelistas. Nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo, mas também podemos notar que existem particularidades numa narrativa na boca de um evangelista e outro, né? Existem muitas semelhanças, mas também existem algumas particularidades. E é disso que nós vamos tratar aqui. Bem, no Evangelho de Marcos, está dizendo aqui que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, né? E é importante fazer essa reflexão porque eu disse no nosso encontro anterior, e se você não assistiu, é o segundo vídeo que nós estamos falando da ressurreição de Jesus. Hoje nós estamos numa parte mais específica da aparição a Maria Madalena, mas se você ver o nosso vídeo anterior, você vai perceber que não existe um alinhamento quanto a essa descrição. Alguns falam que tinham duas mulheres, outros falam que tinham três, né? E também que no final tinha Maria Madalena e as amigas delas também presenciaram essa situação. Enfim, existem várias questões ali que remetem a versões diferentes sobre a quem Jesus apareceu. Mas Marcos, que foi o evangelista, o evangelho mais antigo, né, que é tido pelos especialistas, o primeiro escrito foi por Marcos, ele relata que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, que vai ser confirmado depois no Evangelho de João. E Maria Madalena é uma figura icônica, né? Das mulheres, depois de Maria, mãe de Jesus, é a mulher que tem mais destaque, né? Nos evangelhos. E também, por vezes, de forma errônea, confundida com a mulher que foi apedrejada, que seria, né, apedrejada se não fosse aí a interpelação de Jesus, né? Então existem, por conta dos filmes, né, a respeito da vida de Jesus, enfim, a mesma atriz acaba aparecendo em outras cenas, mas não há qualquer evidência que ligue Maria Madalena a ser uma prostituta ou uma mulher adúltera, enfim. E ela tinha um prestígio, né? A ponto de que Jesus, ao invés de aparecer para os discípulos, ele vai aparecer para uma mulher, né? Maria Madalena, sobretudo numa época em que as mulheres eram marginalizadas, né? Então isso não é pouca coisa se tratando daquele contexto. E o que que nós vamos poder perceber também? Que enquanto as mulheres, né, principalmente Maria Madalena, estavam ativas ali durante o período da morte e o intervalo da ressurreição de Jesus, elas continuam ativas, enquanto os discípulos vão o quê? Se esconder. Então é importante, né? Algumas pessoas podem ficar até bravas comigo, né? Mas é verdade. O que aconteceu naquele episódio é que as mulheres o tempo todo acompanharam a via-sacra de Jesus, a crucificação, e os discípulos fugiram, né? Ficaram a portas trancadas e aqui dizendo que estavam aflitos e chorosos, né? Então houve um protagonismo muito grande das mulheres, em especial Maria Madalena, nesse episódio da ressurreição, né? Isso é uma questão que está evidente aí, né? E quando Maria Madalena vai avisar o que aconteceu, eles não acreditam, né? Então eles não quiseram acreditar no testemunho de Maria Madalena. E aqui no final do Evangelho de Marcos tem uma passagem que muitas vezes, uma descrição que ela deve passar batido, né? Quando fala aqui bem curtinho, mas é preciso prestar muita atenção, né? Que fala assim, olha, ele se manifestou de outra forma a dois deles enquanto caminhavam para o campo.
E é incrível que nem nos rodapés das Bíblias eles fazem a menção do que eu vou dizer agora. Eu não vi das escrituras, né, dos evangelhos que eu pude ler, eu não vi nenhuma associação, porque na verdade fica evidente quem são esses dois que estavam caminhando. Aqui está falando dos discípulos de Emaús, que é uma passagem narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas, né? E aqui não tem um comentário a respeito, né? Então é importante, porque ao mesmo tempo que Jesus apareceu para Maria Madalena, ele também, no mesmo dia, talvez até, apareceu para os discípulos de Emaús, né? Nós vamos estudar sobre essa passagem no nosso próximo encontro. Então fiquem atentos aqui, que aí vocês vão saber esses dois que estavam no campo, né? Aí vai ser mais, melhor aprofundado na passagem seguinte, dos discípulos de Emaús. E eles também não acreditaram no testemunho desses dois, né? Então faltou muita fé ali para os discípulos, porque tudo o que aconteceu foi dito por Jesus. Nada do que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus ficou oculto. Lembra quando Jesus fala da, da paixão, do anúncio da paixão? Ele faz três anúncios da paixão. E nos três anúncios ele vai narrar todo esse contexto que está sendo vivenciado aqui nesse momento, mas eles aflitos se esquecem, né? Mas Jesus ele informou que tudo isso aconteceria, né? Bem, aqui no Evangelho de João também ele testemunha aqui que somente estava Maria Madalena, e aí ele vai falar aqui dos anjos, né? Vestidos de branco. E aqui no Evangelho, nessa parte de Marcos, ele não vai estar relatando, né? Nessa parte que nós estamos aqui. Mas em João, ela vai ver dois anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus. E faz uma pergunta, né? E aí, no encontro anterior, nós falamos da versão dos demais evangelistas também, perguntam por que ele estava chorando, né? E ela estava à procura do corpo de Jesus, né? E depois o próprio Jesus, e aí ela não reconheceu, né, naquele momento, ele pergunta: mulher, por que choras? Quem procuras? E aqui tem uma questão muito firme, né, de Maria Madalena, né? Olha o que que ela diz aqui: Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, que eu o irei buscar. Gente, você percebe a garra no discurso dessa mulher? Nós estamos falando de uma mulher que de madrugada, meio escuro ainda, estava ali sozinha, e ela disse: olha, fale onde colocou que eu vou buscar. Ou seja, ela falou assim: eu vou trazer nas costas. Ela não pediu para o jardineiro buscar, não, eu vou buscar. Então, Maria Madalena, sem dúvida, foi uma mulher muito especial, né? Não foi por acaso que ela foi escolhida, pelo tamanho da sua fé, de ser a primeira a, em- é, a ver, né, o Cristo na sua glória, né? Então ela teve ali um momento especial ali, né, de reconhecimento ali de Jesus. E aí então depois que Jesus fala Maria, aí ela reconhece, né, e fala em hebraico. Lembrando que Maria Madalena, ela era uma mulher estudada, né? Por isso que ela incomodava tanto, né? Naquele momento, naquele período onde a maioria das mulheres eram analfabetas, Maria Madalena era uma mulher estudada, né? Os livros históricos não vamos encontrar isso nos evangelhos, mas nos livros históricos eles trazem Maria Madalena como uma pessoa culta, né? Que tinha compreensão das narrativas de Jesus, e em alguns momentos até mais do que os discípulos, né? Bem, enfim, aí então João ele encerra dizendo que ela foi correndo contar aos discípulos que tinha visto o Senhor. E aqui não fala da resposta, né, se os discípulos acreditaram ou não. João não entra nesse detalhe. Então, aqui é muito importante. Então, aqui Marcos e João, né, o testemunho da primeira aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena. Então, que a gente aprenda com a fé de Maria Madalena, que a gente tenha esse protagonismo, né? A gente se jogue, a gente se lance espontaneamente ao projeto de Jesus.
Enquanto outros se esconderam, ela se apresentou. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos de tensão, que a gente tem a coragem de se apresentar a Deus, de ter fé e acreditar na promessa. E Jesus disse que ressuscitaria. E ali estava Maria Madalena testemunhando esse momento e teve a virtude de ser a única testemunha ocular desse momento. E também aquela que levou a mensagem aos discípulos. Jesus poderia aparecer para eles também direto, mas ele pediu que uma mulher levasse essa mensagem. Vai, conte aos meus irmãos, né? E a gente vai estudar aqui depois que Jesus ele vai aparecer para os discípulos. Ele poderia ter feito isso primeiro, mas Jesus ele sempre nos ensina, né? Se ele quis primeiro aparecer para Maria Madalena ou no testemunho dos demais evangelistas para as mulheres santas que serviam Jesus durante todo o seu ministério, teve um objetivo, né, em relação a isso. Porque aparecer a dois outros discípulos que talvez nem eram os apóstolos de Jesus, né? Porque não cita os nomes, só cita o nome de Cleofas, né? É possível que o segundo discípulo seja Lucas. Por que mais? Porque Lucas é quem relata unicamente essa passagem. Então, quando fala Cleofas e o outro discípulo, é muito provável que esse outro discípulo seja o Lucas, o evangelista, né? Então, aprendemos aqui então com o testemunho de Maria Madalena, com a sua fé, e que a gente vá anunciar aos nossos irmãos e irmãs a boa nova do Evangelho. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho, que Deus te abençoe e te guie. Abraço.